Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Darlan Benevides de Queiroz. Ele é promotor de justiça e coordenador do projeto Registro de Nascimento é Cidadania. Vai falar um pouquinho da importância de você ter o seu registro para ser cidadão. E ao final do nosso programa teremos a música do grupo Imbaúba. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Dr. Darlan Benevides de Queiroz. Ele é promotor de justiça e coordenador do projeto Registro de Nascimento é Cidadania. Vamos falar um pouquinho do direito à cidadania que todos nós temos. Dr. Darlan, é um prazer ele ter aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho dessa situação que tanto atormenta o brasileiro. Aqui na região norte, 18,1% dos habitantes não possui registro de nascimento. Esse número, ele chega a ser vergonhoso ou já foi bem maior? Rodrigo, por incrível que pareça, esse número ele não é tão vergonhoso quanto era há 12 anos. Quando o IBGE começou a divulgar dados sobre o que a gente chama de subregistro, né, na verdade déficit de registro civil, os dados da região norte estavam em torno de 35% de subregistro, né, ou de déficit de registro civil. De 99, que foi quando as primeiras pesquisas começaram a ser divulgadas para cá, já houve uma redução bastante significativa. O estado do Amazonas, por exemplo, passou de um patamar de mais de 50% de subregistro para um patamar aproximado de 30%, 35%. Então, ainda há muito a fazer, mas já um grande caminho foi percorrido, né? Então, falando um pouquinho, caiu de 35 para 18 e hoje o Ministério Público, com esse programa, busca cada vez mais reduzir. O programa Registro de Nascimento é Cidadania é um programa no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas. Não é o único programa que existe com essa finalidade de reduzir, de erradicar. A nossa intenção, de fato, é erradicar o que a gente chama de subregistro de nascimento. O que seria considerado subregistro de nascimento? Subregistro de nascimento é aquela situação na qual a criança com mais de 60 dias de vida ainda não foi registrada pelos pais, né? O que poderia levar a um subregistro de nascimento? Existem vários fatores e o fator mais comum na nossa região é exatamente a distância entre o local do registro e os locais de nascimento das crianças, né? É bom que se diga também que esses números do IBGE, eles são baseados em estatísticas de nascimento fornecidas pelo sistema de saúde. Então, quer dizer, esse déficit de registro de nascimento, ele está relacionado àqueles nascimentos registrados no sistema de saúde e não registrados nos cartórios de registro civil. É possível e é muito provável que esse número seja até maior, porque há muitos partos em casa na região amazônica, né? Nós sabemos que, às vezes, por dificuldade de deslocamento para uma unidade de saúde próxima, para um hospital, para uma maternidade, o interiorano ele acaba recorrendo a serviço de parteira, né? E esses serviços, esses nascimentos, eles acabam não computados. Quer dizer, a probabilidade de que esse número ainda seja maior. Há poucos dias eu tive numa reunião no Tribunal de Justiça, na qual se esclareceu a situação específica dos registros dos indígenas, até para quantificar, para apurar ou para fazer um levantamento da quantidade de indígenas não registrados, é difícil por causa do acesso às aldeias. A região de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, tem locais cujo acesso é muito difícil. Então, até para identificar a gravidade efetiva do problema, a gente tem certa dificuldade, né? Mas a intenção do programa é exatamente tentar suplantar essas dificuldades e erradicar, de fato, o subregistro, o déficit de registro civil. Eu digo que basta a gente, quem quiser ir para Boa Vista, via carro, se você parar na parte da aldeia, você já vê como é que é um pouco da dificuldade que o Ministério Público tem para trabalhar nesse Não só o Ministério Público, todos os órgãos, né, que pretendem distribuir justiça no Estado, o próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça tinha um programa pioneiro, a gente sempre faz menção quando tem oportunidade, que foi coordenado pelo Dr. Luiz Cláudio Cabral Chaves, que começou há alguns anos a levar, através de um barco, o registro civil para essas comunidades isoladas. O Ministério Público participou desse programa, era parceiro do Tribunal de Justiça nesse programa, mas a partir de 2007, com a edição do Decreto 6.289, o governo federal encampou essa luta para erradicar
o registro de nascimento tardio, o subregistro de nascimento, e criou um programa, né, um programa nacional, um compromisso nacional pela erradicação do subregistro civil de nascimento, que tem coordenação estadual. A coordenação no estado do Amazonas está subordinada à Secretaria de Assistência Social, a SEAS, né? Então nós temos no âmbito do estado do Amazonas uma coordenação do programa de erradicação do registro civil, do subregistro civil, né? O Ministério Público, através do programa Registro Civil e Cidadania, está abraçando essa causa, né? E se colocando aí como mais um parceiro dos órgãos, o governo federal, o Tribunal de Justiça, para tentar de fato erradicar esse problema, que é um problema muito sério, né? A falta de registro civil, ela priva o cidadão do que a gente chama de cidadania material. A gente está acostumado a achar que cidadania é o título de eleitor, é a possibilidade de votar. Mas, na verdade, cidadania é um conjunto de direitos muito maior do que o simples direito de votar e de ser votado, né? A cidadania, ela é um conceito que a gente extrai materialmente da Constituição, não é só o aspecto político. Mas é incrível também como na época de eleições todo mundo passa a ser registrado bem rapidamente, né? Infelizmente. Mas pelo menos há uma possibilidade de registro nessa época, né? O problema diminui nessa época, na época das eleições. Esse número, esse quantitativo que em 99 era de aproximadamente 35% na região norte, ele foi reduzido bastante em função da atuação dos órgãos, como, por exemplo, os poderes judiciários estaduais, os próprios ministérios públicos, e a partir de 2007 com a instalação desses comitês estaduais e comitês locais de erradicação do subregistro. Ok, fazer só um pequeno intervalo. Volto já com o programa Ponto de Vista.